Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, quarta-feira, dia 17 de novembro, dia de Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel era uma mulher muito rica, que dedicou toda a sua vida em favor dos pobres. Ela dizia que enxergava no pobre, no menos favorecido, no mais necessitado, o rosto do próprio Cristo. Depois que o seu esposo morreu e ela ficou viúva, ela viveu ainda mais intensamente esta radicalidade do amor a Deus na pessoa dos irmãos e das irmãs. Aprendamos dela esse exemplo de caridade, porque todas as vezes em que fizermos qualquer coisa ao menor dos nossos irmãos, é ao próprio Jesus que estamos fazendo. Vamos ouvir o Evangelho de hoje? Pegue sua Bíblia, Lucas 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele quer destruir a mentalidade que os discípulos, que a multidão tinha, de que ele iria chegar em Jerusalém e iria se revelar como um Messias glorioso, vitorioso, com exército, com batalha, enfim, que ele iria fazer justiça com as suas próprias mãos. Jesus, então, conta esta parábola, a fim de dizer que aqueles que são fiéis, aqueles que permanecem juntos de si, aqueles que conseguem administrar bem a sua vida, aqueles que administram as coisas do reino, vivem por causa do reino, estes, por menores que sejam as coisas que façam, se feitas com amor,
terão uma recompensa, ganharão uma recompensa por aquilo que fizeram. E aí Jesus conta esta parábola de um rei que foi para longe, que distribuiu moedas para uns de seus empregados, e nós temos três pessoas diferentes, duas atitudes dessas três pessoas. A primeira e a segunda pessoa pegaram aquelas 100 moedas, trabalharam e fizeram render. Eles foram recompensados por este serviço. O último, ele pegou simplesmente aquelas moedas, guardou num lenço e esperou o rei voltar para prestar contas. Este último foi mau, foi preguiçoso, não soube administrar. Mas aí nós poderíamos pensar, não, mas ele estava tomando conta, ele não fez o rei perder nada, ele não deu lucro, mas também não deu prejuízo. É o pensamento que nós muitas vezes temos na nossa vida. Ah, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom funcionário, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Nosso Senhor espera de cada um de nós que façamos mais. Repito, por menores que sejam as nossas atitudes, se as fazemos com o coração puro e sincero, nós receberemos a recompensa. Já pensou se nosso Senhor se dirige a nós dizendo: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, receberá coisas ainda muito maiores. Nosso Senhor olhará para os nossos corações, para a capacidade, para a intensidade do quanto amamos nesta vida, do quanto anunciamos, do quanto fizemos viver, fizemos presente o reino de Deus nesta vida. Peçamos ao Senhor a graça de administrarmos bem os talentos que Ele nos concede, de administrarmos tudo aquilo que Ele espera, que Ele conta de nós, mas sempre façamos com amor e sejamos fiéis, ainda que nas pequenas coisas. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e os aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o